Não toquem nada. Não, por favor, não toquem nada. Não, 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 por favor, não toquem nada. Ah, meu Deus do céu. Não toque. Não, não pode tocar. Essa, meu caro, é a principal regra do Museu Oculto de Ed e Lorraine Warren. Você conseguiria obedecê-la? Ou será que a sua curiosidade é mais forte? Se eu fosse você, eu tomaria cuidado. Pensa comigo. Se um padre vai até o museu 2 vezes na semana só para benzer os objetos paranormais, é porque alguma coisa tem que ser acalmada naquele lugar. Entre as bonecas, livros, máscaras, fotos e até mesmo pedras que o casal Warren recolheu como recordação de seus casos, alguns chamam a atenção por interferirem no mundo dos vivos até hoje. Por lá, você vai encontrar a famosa Annabelle. Mas não é só com ela que você precisa se preocupar. E as supostas bonecas voodoos são um exemplo disso. Ao contrário do que se espera desse tipo de objeto, ele não influencia só o dono de um pedaço de roupa que você prender nele. A realidade tende a ser assustadora, já que as bonecas podem afetar qualquer pessoa. A única coisa que você precisa fazer é tocar em uma delas. De acordo com a história, esses artefatos amaldiçoados foram parar nas mãos do Warren depois que um colecionador de bonecas a encontrou em um lugar desconhecido. E como um colecionador, ele imaginou que as 2 bonecas dariam um toque diferente em seu acervo. O que ele não fazia ideia era de que o filho quase morreria por causa disso. Passados alguns dias, o homem começou a notar situações estranhas em casa. Por exemplo, ele deixava as bonecas em um lugar e no dia seguinte, elas apareciam em outro. E enquanto duravam essas ocorrências estranhas, a saúde do filho dele diminuía mais e mais. Nenhum médico conseguia dizer que doença a criança tinha. Apenas tinham certeza de que alguma coisa estava matando o menino. Foi então que o colecionador decidiu trancá-las dentro de uma caixa. Mas quem disse que as bonecas queriam ficar lá? Elas voltaram a aparecer em outros lugares, sem nenhuma explicação lógica. Com medo de que o seu filho fosse morrer, o homem entrou em desespero e chamou os Warren para ajudar. No momento em que Lorraine pisou na casa, ela sentiu uma presença maligna que tinha origem justamente nas bonecas. Para resolver a situação, ela levou os artefatos direto para o museu. E a coincidência, no meio disso tudo, é que a saúde da criança começou a melhorar no dia seguinte. Uma vez em sua propriedade, Lorraine recebeu a visita de um comandante da Marinha, aposentado, que teve a brilhante ideia de quebrar as regras e tocar em uma das bonecas. E como eu disse antes, bastava um toque para libertar o mal. Depois que o dia escureceu e os Warren foram dormir, um barulho extremamente alto no porão acordou o casal. Assim que eles entraram no cômodo, lá estavam as 2 bonecas no chão.
com várias outras fazendo um círculo ao redor. Diz a história que o tal comandante da Marinha sofreu um acidente a caminho de casa. Mas não foi nada fatal. Só um pouco traumatizante, eu diria. Já que ele teria visto as bonecas no meio da pista antes do acidente. E elas? Elas estavam rindo para ele. Eu vou entender se você não tiver tanto medo dessas bonecas. Vou. Só que se eu fosse você, eu tomaria o dobro de cuidado com um objeto ainda mais bizarro. Ele é chamado de ídolo satânico e tem uma aparência extremamente perturbadora, com 2 chifres grandes e um olhar que dá a impressão de estar querendo fazer algum mal. O que a história conta é que esse ídolo satânico foi encontrado no estado americano de Connecticut por um jovem caçador nas profundezas de uma floresta. No momento em que viu o estranho boneco, ele decidiu investigar. Afinal, encontrar uma coisa dessas em um lugar tão remoto atiça a curiosidade, não é? Só que, infelizmente, o caçador deveria ter escutado seus instintos, o mandando ir embora. Assim que se aproximou do tal ídolo e começou a investigar, o rapaz começou a se sentir bastante fraco, como se a sua energia vital estivesse sendo sugada. Sem falar do forte sentimento de medo que ele sentiu. O que não fazia sentido, já que ele estava acostumado a andar sozinho por florestas. Era um medo que chega a ser difícil de escrever. Você já entendeu, não é? Era o boneco responsável por tudo isso. Mas o caçador não quis ficar por lá para ver o final da história e deu fora o mais rápido possível. Só que de tão apavorado, o jovem mal conseguiu se localizar na floresta para voltar para a cidade. A sorte foi que ele deu de cara com um homem no meio da mata. Um cara com aparência velha e uma capa preta. Suspeito? Sim, claro. Mas o medo do ídolo satânico era ainda maior. Se o homem velho era maligno ou não, é difícil saber. O que eu posso te dizer é que ele ajudou o caçador a sair da floresta. E não demorou muito para que o próprio ídolo satânico também encontrasse seu caminho para a cidade. De alguma forma, ele foi parar nas mãos dos Warren. E a própria Lorraine disse que, entre todos os objetos paranormais que ela já teve contato, esse boneco com chifres foi o pior de todos. Ela mesma passou por episódios de levitação e até teve problemas para se mover normalmente durante dias. Tudo por conta da influência que o ídolo satânico consegue ter sobre as outras pessoas. E uma coisa em comum entre esses artefatos, as bonecas e o ídolo, é que suas aparências não são tão convidativas. Então, é normal que você perceba que há alguma coisa errada ali. Mas e quando o objeto paranormal é bem mais simples? Como um vestido de noiva, por exemplo. No filme Annabelle 3, De Volta para Casa, é revelado que o vestido tem uma maldição. A mulher que usá-lo provavelmente matará o noivo. Uma história um pouco trágica, mas uma história que está longe da realidade. Na verdade, o que Tony espera, conta, é que esse vestido de noiva pertence à Dama Branca. Um espírito que já foi visto em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E esse Tony tem propriedade para falar no assunto, já que ele é o curador do Museu dos Demonologistas. A história de como esse espírito surgiu varia conforme a cultura, mas uma coisa é fato.
Parece ser um tanto quanto comum dar de cara com uma figura vestida de branco, não é? Uma figura que não parece ser desse mundo. No caso da roupa do Museu Oculto dos Warren, é difícil afirmar com toda certeza se ela realmente era de uma noiva. O que se sabe é que essa dama branca tem o costume de aparecer no cemitério da União, em Connecticut, e fica andando por lá. Caminho durante a noite. Em raras ocasiões, ela também aparece andando em estradas próximas e acaba assustando motoristas desavisados. O curador do museu disse que um rapaz chamado Rod Vesey passou por uma experiência com a Dama Branca em 2009. Era uma hora da madrugada, quando ele passou de carro em frente ao cemitério da União. De uma hora para outra, ele sentiu que alguma coisa no banco do passageiro estava tomando forma. Com medo, o jovem virou a cabeça bem devagar. E foi quando ele viu que havia um homem no banco. Um cara com roupas dos anos 60. O tal do Rod voltou a cabeça para frente e, ao olhar de novo para o outro banco, não havia mais ninguém. Só que assim que ele voltou a atenção para a estrada, o rapaz viu uma mulher com vestido de noiva logo à frente. Ela levantou a mão, como se pedisse para o carro parar, e Rod pisou no freio na mesma hora. Assim que o veículo parou, a mulher praticamente se jogou em direção ao carro e sumiu. Antes desse caso, dizem que Ed e Lorraine já tinham interditado o cemitério para investigar. E parece que uma das evidências de que a Dama Branca realmente existe é o vestido que o casal recolheu e colocou para exibição no museu. Você teria coragem de ir até lá? No museu? E tocar em algum desses objetos? O que é que você acha? Olha, cuidado. Às vezes, a coragem pode ser perigosa.